Imagina carregar nas costas o silêncio de um país inteiro. Quer saber mais? Confira tudo no vídeo de hoje depois da vinheta. A Copa de 1994 foi marcante em todos os sentidos. A primeira Copa disputada nos Estados Unidos e também a Copa das Camisas Exóticas, que sem dúvida alguma marcou os anos 90. Para a seleção brasileira, também foi uma Copa do Mundo extremamente importante, já que o Brasil saiu da fila depois de 24 anos e conquistou o tetracampeonato. Porém, muito se fala de Romário e Bebeto, a dupla que encantou o mundo em 94, mas pouco se fala de Cláudio Taffarel, o goleiro da seleção brasileira e que foi um dos principais responsáveis por garantir o tetra da seleção naquela Copa do Mundo. E também pouca gente lembra da sua icônica camisa. A camisa de 94 da seleção brasileira, tanto a principal como a reserva, foi uma camisa que, sem dúvida alguma, ficou na memória do torcedor brasileiro. Porém, uma camisa mais icônica do que aquelas era, sem dúvida alguma, a camisa do Taffarel. Naquela Copa de 94, o goleiro da seleção brasileira utilizou dois modelos fabricados pela Umbro, que era a fornecedora de material esportivo da seleção brasileira. O primeiro deles, que é o principal, era a camisa verde, que também tinha alguns detalhes em cartões que remetiam ao logo da Umbro, lembrando a estética dos anos 90. A camisa tinha colarinho, também tinha a gola em V, igual a camisa principal da seleção brasileira, e o modelo alternativo era na cor cinza, tradicional dos goleiros daquela época. Essa camisa foi icônica em todos os sentidos. O Taffarel usou aquela camisa na maioria dos jogos de 1994 e principalmente na grande final contra a seleção italiana. São vários jogos para poder relembrar a importância dessa camisa, mas sem dúvida alguma, o jogo em que consagrou Taffarel e não só essa camisa foi justamente a grande final contra a seleção italiana. E era uma final importante em todos os aspectos, Brasil e Itália foi a final da Copa do Mundo de 1970. As duas seleções estavam buscando o tetracampeonato, pois tanto o Brasil como a seleção italiana já eram tricampeões. E exatamente 12 anos antes havia ocorrido a tragédia do Sarriá, que foi quando a seleção italiana eliminou aquela que é considerada até hoje a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ou seja, para o Brasil tinha um gosto de revanche, para os italianos era uma oportunidade de vingar 1970. Durante os 90 minutos foi uma partida de um futebol pobre, com poucas chances e que parecia que teria contornos dramáticos. Aliás, não só pareceu, como de fato aconteceu. Nos 30 minutos de prorrogação, foi um jogo mais truncado ainda. Entretanto, o lance mais célebre daquela prorrogação foi o Romário errando um gol perdido embaixo da trave. Pois o baixinho que foi o grande destaque daquela Copa de 94, justamente na grande decisão, acabou perdendo um gol feito embaixo da trave e que poderia ter sacramentado o tetra ali mesmo para a seleção brasileira. Mas quis o roteirista daquela final de 94 que o jogo fosse para os pênaltis. Quis o roteirista que Taffarel brilhasse naquela final, mas não sem antes uma dosezinha de drama, pois o Brasil iniciou as cobranças. Márcio Santos nunca errou uma cobrança nos treinos e ele foi o escolhido para abrir as cobranças da seleção brasileira. E vejam só, na hora mesmo para valer, ele errou a sua cobrança. A seleção brasileira ficou apreensiva, o torcedor brasileiro ficou com o coração na mão, mas aquela tarde era mesmo do Taffarel. Quando o jogo estava empatado nas cobranças de pênaltis, o Taffarel chamou a responsabilidade para si e defendeu a cobrança do Massaro. O Brasil começou a sorrir, a esperança começou de novo a parar no ar, e aí veio a cobrança decisiva do Roberto Baggio. E aí a camisa icônica do Taffarel mostrou serviço de novo. E demonstrando total frieza,
fez com que o Roberto Baggio perdesse a sua cobrança e o Brasil se sagrasse tetracampeão da Copa de 1994 e também consagrou esta camisa icônica usada pelo Taffarel naquele Mundial. E aí, torcedores, lembravam dessa camisa icônica do Taffarel? Deixe aí nos comentários. Sem dúvida alguma, essa é uma das camisas mais icônicas feitas pela Umbro nos anos 90. Mas, sem dúvida alguma, a camisa de goleiro mais lembrada da história das Copas. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita o Meu Manto. A história do futebol se encontra preservada aqui. Até a próxima, pessoal!